Bom dia, então, a quem nos acompanha nas redes, aos colegas vereadores, vereadoras, à mesa diretora. Eu também não poderia deixar de falar desse show de horrores que nós temos vivido aqui na Serra Gaúcha, mas também na nossa cidade nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Primeiro, uma denúncia e o resgate de mais de 200 trabalhadores em situação análoga ao trabalho escravo e também eu completaria ao trabalho de servidão, lembrando lá do feudalismo, que é más condições de alojamento, castigos físicos, mais de 15 horas de trabalho diário, comida inadequada, uma denúncia feita depois de muito tempo pelo que se ouviu, a partir de um momento único, mas que já havia sendo feita essa denúncia há muito tempo e não sendo encaminhado. Segundo fato, a nota escravagista e criminosa da SIC de Bento, que agora não está mais nas redes sociais, mas que está nos celulares e nas redes de muitas pessoas, culpando, no limite, a Bolsa Família ou o trabalho de assistência aos pobres desse país sob a responsabilidade desse trabalho escravo. Como se tivesse trabalhador na cidade, na serra, que não aceita trabalhar porque com condições adequadas, com salário adequado, com carteira assinada, porque prefere receber os R$600 mensais do Bolsa Família. Aliás, como se os daqui não teriam esse trabalho análogo à escravidão, mas os de fora, tudo certo, podem receber. Terceiro ponto, um possível envolvimento de alguns policiais da Brigada Militar. Eu disse possível e eu disse de alguns, para ninguém depois dizer que estamos condenando a Brigada Militar, que aliás aqui eu tenho que fazer uma saudação à postura imediata do nosso governador, que falou imediatamente que já vai averiguar e que já tomou dianteira de ver se tem realmente envolvidos e que serão responsabilizados por esse envolvimento nesse crime. Quarta coisa, as empresas dizendo que não sabiam de nada. Agora, quem é que tem que mesmo saber? As empresas têm uma responsabilidade subsidiária quando contratam empresas terceirizadas para fazer o trabalho que deveria ser seu. Elas têm, no mínimo, a responsabilidade de acompanhar a execução do contrato e como aquele trabalho está sendo feito. Então, eu não quero generalizar, eu acho que isso pode ser um prejuízo muito grande para a nossa agricultura, para o nosso turismo, porque são, conforme o governador falou, cerca de 20 mil famílias envolvidas, e não são todas, e muito pelo contrário. Mas tem que ser apurada a responsabilização, e não é só uma responsabilização fiscal. Tem que ser feito investigado, porque agora ninguém sabia. Vira moda a coisa acontecer, ninguém sabia, pede desculpa e fica por isso. Bom, como se não bastasse tudo isso, nós tivemos aquela fala infeliz, que eu não vou mais reproduzir aqui, porque já foi falada várias vezes, né? Que ataca não só um povo, mas a cultura daquele povo, que ataca o racismo, a xenofobia, porque o racismo não é só em relação à etnia, é também em relação à origem. Então, e valorizando os trabalhadores argentinos. Eu quero mostrar aqui, e eu lembro que uma das piores sessões que eu participei o ano passado foi quando eu fiz uma denúncia e, infelizmente, esse mesmo vereador disse que isso era invenção da mídia e aquilo não repercutiu muito, porque não teve toda essa repercussão nacional e até internacional. Mas era denúncia
de que 15 pessoas indígenas, entre elas crianças e adolescentes, trabalhando em situação análoga à escravidão aqui em São Francisco de Paula, na plantação do alho. Eu lembro que eu falei isso, eu estava aqui na Câmara, isso foi em abril de 2022 e ficou por isso mesmo. Indígenas e baianos. Nós já temos duas situações. Pior, uma outra nota aqui de junho de 2022. Argentinos são resgatados em condições de escravidão e putinga no Rio Grande do Sul. Então, me parece que a escravização, que o trabalho escravo não é só um benefício dos baianos ou dos nordestinos. Indígenas, baianos e argentinos no Rio Grande do Sul são os povos que têm maiores casos de denúncia de trabalho escravo. Não eram 200 as outras vezes, eram 10, eram 15, mas quantos ainda nós temos por aí? E aí eu vou fazer um questionamento que já foi colocado um pouco aqui pela minha colega Estela, que onde que está a porta de tudo isso? A terceirização dessa forma precária, a reforma da trabalhista, da forma como foi feita, foi a porta do trabalho análogo à escravização no Brasil. A escravização, que eu prefiro dizer do que escravidão, porque esse povo foi escravizado, eles não eram escravos, do Brasil e da América, foi um dos piores do mundo. Nem na antiga Roma, na antiga Grécia, onde for, os escravos foram tão maltratados, com uma duração tão longa como aqui no nosso país. O racismo, a xenofobia é uma coisa estrutural da nossa sociedade que precisa ser debatida. E para concluir, eu quero dizer que nós precisamos tomar medidas imediatas para prevenir que novos casos não aconteçam. Isso já é um posicionamento do governo do Estado. Nós, enquanto bancada dos trabalhadores, faremos a atitude adequada para coibir que nada mais disso aconteça, inclusive ingressando aqui na Comissão de Ética da Casa. Vereadora. Nós, enquanto Partido dos Trabalhadores e outros partidos, PV, PSOL e talvez mais alguns que eu não sei exatamente quais, já estamos com uma representação pronta no Ministério Público. Então, medidas serão feitas para que tenha trabalho digno no nosso país, mas combate a qualquer tipo de crime. Sua parte, vereador Lucas Dil. Obrigado, vereadora. Realmente, a sua fala é importante. Esse problema, o problema do racismo, o problema de xenofobia é um problema estrutural brasileiro, mas eu queria tocar na questão da terceirização. Esse é um assunto que foi debatido e foi feito a toque de caixa e em 2017 foi aprovada a reforma trabalhista, uma reforma que precarizou toda a questão do trabalho, da questão da diminuição de salários, e a gente espera que seja revista esta situação também. Eu acredito que tem um compromisso do governo federal, porque realmente isso tende, infelizmente, a aumentar no Brasil, porque todos os trabalhadores acabaram perdendo sua força, a questão sindical também. Então, esse é um assunto que tem que tornar, de novo, a sociedade a discutir. Claro que o assunto do momento é o assunto da xenofobia, o assunto da questão da discriminação, mas este é um assunto que todo o Brasil vai ter que voltar a discutir, questão da terceirização. Obrigada. Desculpa, vereadora Marisol, tem uns segundinhos. Obrigada, vereadora Rose. Muito rápido. Eu acho importante essas discussões todas que nós estamos tendo hoje, mas acho que quando a senhora fala sobre, e aí é uma inversão total de valores, né? Nós devíamos estar nessa casa justamente discutindo
a situação gravíssima que aconteceu aqui na nossa região, em Bento Gonçalves. Deveríamos estar do lado do Ministério do Trabalho, mais uma vez, numa ação. Eu, como jornalista, acompanhei muitas vezes essas ações do Ministério do Trabalho. O vereador Renato, já defendemos aqui nessa casa, quando também foi criticado em algum momento o trabalho do Ministério, né, do Trabalho com esse tipo de situação análoga à escravidão. Então, acho que era isso que a gente devia estar fazendo, né? Não de outra forma, mas acho que traz alguns pontos, só bem rapidinho para dizer. A senhora faz referência à questão da participação do governo do Estado, né? O governador Eduardo Leite puxou à frente, aí existe essas denúncias, suposto envolvimento, né, de servidores, então é importante que tenha uma força-tarefa, como ele anunciou, e acho que tudo isso traz à tona aqui, sempre. Me posicionei ontem nas minhas redes sociais e reforço aqui, de algo que eu já falei inúmeras vezes nessa tribuna. Responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade sobre as nossas falas. Sempre, todos os dias. Obrigada. Muito obrigada, então. Obrigado.